assim, minha maior ferramenta de vendas é didática. Eu sendo na frente de um cliente, todas as vezes que eu ia atender um cliente comprador ou um vendedor, eu desenhava para ele, e até hoje, se eu for atender um cliente, eu vou fazer isso de uma forma intuitiva, né? Eu vou pegar um papel e vou desenhar. Eu vou te explicar aqui como é que vai funcionar a jornada, tá? A gente tu entrou aqui hoje, tá? A gente está no ponto 1 da nossa jornada. A partir de agora, a gente vai passar para a etapa de visitas. Então, a gente vai começar a visitar imóveis. A gente vai ter um tempo para isso, tu vai me falar se tu tá gostando ou não, vai passar feedbacks para eu ir aprimorando o teu perfil. Quando tu gostar de novo, a gente vai passar para a etapa de propostas. Nessa etapa aqui é importante que até aqui a gente já tenha o teu crédito imobiliário aprovado. Porque senão vai correr o risco de a gente fechar um negócio que tu gostou e de repente tu não aprova o teu crédito, vai te frustrar. Então já deixa eu olhar agora. Olha só o que tu faz com o cliente. Tu bota toda a jornada na mesa, tu passa uma segurança absurda para ele, porque ele percebe que tu domina toda a jornada e ele já vai provavelmente, né, pensar que, bom, nem preciso procurar outro corretor. O cara sabe tudo o que está fazendo, eu vou ficar olhando imóveis com ele. E para o vendedor, a mesma coisa. Então, a gente parte do princípio que as pessoas sabem o que a gente sabe, mas elas não sabem o que a gente sabe. Eu lembro que um elogio que eu recebi de um cliente que eu achei fantástico. Eu desenhei para ela num papel e ela falou, nossa, que simples que ficou. Eu falei, que bom, porque é para ser simples mesmo, não é para ser complexo. Mas tem que explicar para ficar simples, né? A gente tem que mostrar como é o processo. Então, é algo que eu vejo muito pouco sendo falado. E usar a didática como uma ferramenta de vendas é algo muito poderoso para a persuasão. Muito poderoso. Não sei se essa questão da didática tem a ver com a questão do mapa, mas como tu recentemente lançou, né? É um curso, né? Que tu ou mentorias, não sei, mas gostaria que tu explicasse o que é um mapa e o que as pessoas elas vão adquirir a partir deste mapa que tu oferta ali, né? No teu Instagram. Vamos lá. O mapa do corretor de imóveis tem sim muito a ver com didática. Eu evoluí na minha carreira através de estudo, aprendizados, né, e através de empirismo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fiquei sem estudar na faculdade até os 27. Aí com 27 eu voltei e me formei ano passado em marketing na Unicinos. Então a minha carreira ela foi um pouco controversa. Eu comecei trabalhando, né? Então eu passei na minha carreira por 6 ou 7 cargos no mercado imobiliário, né? No 4º ano eu entrei no cargo de liderança. E o mapa do corretor de imóveis, que foi esse curso / mentoria, porque as duas coisas, tem uma parte dele que é um curso gravado de 15 horas. Essa parte ela é basicamente a estrutura de todo o aprendizado que eu tive nesses 14 anos de mercado imobiliário, desmembrada em 6 módulos, onde de forma didática eu explico o que um corretor de imóveis precisa fazer para construir uma carreira perene no mercado imobiliário, né? Então, a gente parte de um princípio de visão de longo prazo, tem lá as 8 habilidades principais do corretor de imóveis, tem gestão do tempo e produtividade, tem atendimento de compradores, que é só essa aula de atendimento de compradores é mais de 3 horas de aula. Tem atendimento de vendedores, que é como captar imóveis, como baixar preço, como analisar documentos. E tem a parte mentoria, que é uma vez por mês eu dou uma aula ao vivo para toda a turma, para tirar dúvidas, para de fato fazer uma mentoria. Ok, Mário, eu fiz aqui um módulo de compradores, mas eu não entendi essa técnica aqui de negociação que tu fala para fazer uma alavancagem. Tentei fazer na prática e não funcionou. Eu vou lá na turma e explico novamente, uso exemplos. Então, o mapa do corretor de imóveis ele é o resumo da minha carreira, né, desses 14 anos como líder e corretor de imóveis, investidor de mercado imobiliário, enfim. Eu tentei separar as coisas quando eu comecei nesse mercado digital, mas eu não consegui. Eu não consegui separar quem eu sou do mercado imobiliário. Então, ele é um curso que tecnicamente tem muita coisa de mercado imobiliário, mas também tem muito de desenvolvimento pessoal, né? O primeiro módulo é um planejamento estratégico de 5 anos. Orientado, estruturado, enfim, com tudo certinho, fazendo a pessoa ancorar uma visão de futuro, sabendo o que tem que fazer no presente para chegar até lá. Então, o mapa é o meu primeiro legado para o mercado imobiliário, né? Eu tenho uma paixão muito grande por comunicação, por treinamentos, por palestras, né, por passar adiante o conhecimento que fez eu literalmente sair do nada e me transformar numa autoridade do mercado imobiliário. Então, e foi através de trabalho, através de experiência, através de estudo. Então, é o que eu costumo falar para os corretores. Mário,
que vai acontecer se eu fizer o mapa? Eu falei, tu vai aprender de qualquer forma. Se tu for dedicado e tiver disciplina, tu vai aprender de qualquer forma. A diferença é que é um mapa. Pensa no Waze. Eu quero ir daqui para Porto Alegre. Se eu sair daqui para Porto Alegre agora, devo ter vindo 20 vezes para Novo Hamburgo na vida. Se eu for sem o Waze, eu vou chegar em Porto Alegre. Mas é possível que eu pegue alguma rua errada, né? É possível que eu faça alguma curva no lugar que eu quase entro numa rua contramão, sei lá. Se eu botar no Waze o caminho, eu vou evitar alguns erros, né? Então, o mapa é justamente para dar esse senso de direcionamento, né? Evitar erros, que é um dos grandes segredos da mentoria. Dar segurança emocional, que foi uma pergunta que tu fizeste sobre o alto padrão tal, é mais difícil de entrar. Muitas vezes é segurança emocional. Não, olha só, se tu for por esse caminho aqui, ó, tu vai conseguir, tu vai chegar lá. Então, esse é o meu primeiro filho, né? Foi o meu primeiro lançamento oficial. A primeira turma tá aí com, acho que quase 40 alunos já, tá bem bacana. E mês a mês ele vai melhorando agora, porque todas as aulas são ao vivo, depois elas ficam gravadas lá dentro. Então, é um curso que deve ficar provavelmente aberto ad eterno, né? Não tem data prevista de fim. A ideia é o aprendizado constante, fazer com que eu evolua esse curso sempre, né? E é um projeto que foi bem trabalhoso, porque eu tive que... A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, para não colocar muito, né? E, ao mesmo tempo, para não colocar pouco. Então, tem uma linha muito tênue de saber o que realmente importa para a profissão. Então, foi um desafio. Eu fiz vários testes. Então, eu fiz antes de lançar... Eu fiz lá dezenas de palestras, testando os conteúdos, vendo... Aqui mexe ponteiro. Porque o meu objetivo é esse, é dar um treinamento do que mexe ponteiro. Então, hoje eu vejo muito treinamento de como fazer vídeo, tal, eu quero ser marqueteiro, quero ser um corretor marqueteiro, quero aprender a fazer vídeo, vou comprar um gimbal e tal. Beleza, meu irmão, o que tu entende de mercado imobiliário? Se chegar um cliente na tua frente hoje, sabe vender para ele? Sabe persuadir ele? Sabe conversar com ele? Não. Então, vai aprender. Primeiro isso. Depois, se quiser, eu até te ensino a fazer vídeo também. Te ensino a gravar na frente da câmera, te ensino qual gimbal tem que comprar e tal. Mas primeiro aprende a vender. Depois tu aprende, né? Vai virar influencer, enfim. Uma coisa de cada vez, né? Não dá para tu construir um prédio começando pelo último andar. Primeiro faz a base, depois tu vai subindo andar por andar. Tu referiu ali a questão da gestão do teu tempo e do resultado. Tu também falou sobre desenvolvimento pessoal. Hoje, temos várias patologias atuais, né, que são faladas decorrentes do trabalho. A corretagem, como tu mencionou, não é fácil e nós temos essa ciência. Eu gostaria que tu falasse para essas pessoas a respeito do teu desenvolvimento e como tu faz para buscar esse equilíbrio no sentido de não ultrapassar essa linha tênue. A primeira coisa sobre desenvolvimento pessoal é a falta de clareza, né? Eu acho que as pessoas pouco param para ter consciência do que estão fazendo. Isso é um fato. A gente vive de uma maneira muito inconsciente e, às vezes, por não saber o que eu quero, eu acabo vivendo de uma maneira inconsequente também, né? Então, tem uma frase que saiu num vídeo meu que eu levo adiante e eu acho que ela é muito forte, que a falta de clareza gera fraqueza. Se eu não sei o que eu quero, eu me torno fraco. Eu não faço as coisas, eu negligencio, né? Eu evito de fazer, enfim, coisas que eu sei que tenho que fazer. Então, primeira coisa sobre desenvolvimento é uma visão de futuro. Eu conseguir ancorar alguma coisa que eu quero, eu parar, dedicar algum tempo da minha vida para refletir para onde eu estou indo. Porque senão, qualquer coisa serve, né? E aí, conectado com isso, existe algo que para mim ficou muito cristalino recentemente, que grande parte da prosperidade que eu atingi nos últimos anos, né? E hoje eu não tenho mais... Eu tive que quebrar várias crenças de escassez na minha cabeça, né? Porque eu vim de uma família simples, enfim. Então eu tinha até dificuldade de falar um pouco sobre dinheiro antes, sobre prosperidade, sobre riqueza. Mas hoje eu percebo que grande parte da prosperidade que eu adquiri no mercado e na vida, enfim, foi pelas coisas que eu não faço. Foi pelas atividades que eu parei de fazer. Então, a gestão do meu tempo hoje, ela tem uma filosofia de priorização máxima. Meio não, né? Mais ou menos é não,
não é não e eu só faço o que é sim. O Joel J fala muito sobre isso. Só o que é sim absoluto. O que não é sim absoluto, eu tô fora. Não vou fazer. Eu não dedico meu tempo para isso. Eu não invisto meu tempo nisso. Então, eu gosto muito de usar o exemplo, né, de novela, de jornais, de coisas que vão nos aniquilando devagarzinho, que a gente vai lá corroendo o nosso cérebro, enfim, aos poucos e não percebe. Eu tenho certeza que qualquer pessoa hoje que trocar a sua 1 hora de novela e a sua 1 hora de jornal durante 1 ano por 1 hora de leitura e 1 hora de algum curso, eu tenho certeza que a vida vai melhorar pelo menos uns 50% em 1 ano. Certeza. Porque o primeiro passo do desenvolvimento pessoal é limpar. É limpeza. É limpeza. Então, né, sobre a tua pergunta do início lá das patologias, ansiedade, por exemplo, é uma patologia de querer trazer para, né, querer alguma coisa. E muitas vezes a gente está ansioso porque a gente nem sabe o que é, né? A gente está ali, né? Bom, eu não sei o que eu quero, daí eu fico ansioso. Se eu sei o que eu quero, né? E se eu faço um plano de ação diário para ir em direção a isso, fica muito mais fácil de eu lidar com as instabilidades do dia. E olha que legal, recentemente, os Estados Unidos colocou finalmente numa pesquisa exercício físico como linha primária da cura da depressão, junto com os primeiros medicamentos. Finalmente, exercício físico entra numa linha primária de tratamento para depressão. Por quê? Porque ficar parado não é natural. E tudo que não é natural, tudo que vai contra a natureza, em longo prazo, tende a gerar algum ônus para nós, como seres humanos. Algum desequilíbrio, exatamente. Então perceba a força disso. O mercado americano, né, que é um mercado muito sério em pesquisas, colocou em linha primária. Então a pessoa chega com depressão lá no consultório de um médico, medicamento, obviamente, porque dependendo do nível que está, né, e exercício físico, atividade, colocar a pessoa em ação, se movimentar, porque isso é hormonal, né? A gente começa a fazer exercício, começa a gerar endorfina, começa a gerar uma série de coisas. Então, a visão de longo prazo e a ação diária, elas ajudam muito nessa quebra de patologias, em todas essas coisas aí. Tu falou sobre evitar erros, né? Ali dentro da questão do mapa e tudo mais. Quais os erros que tu cometeu no início da tua carreira e que tu aprendeu com o passar do tempo e que hoje tu percebe que são erros cometidos por colegas que estão iniciando? Muito bom. O primeiro deles é um erro banal e clássico do mercado imobiliário, que é tu começar e não ter uma meta definida. É um erro assim clássico. Então eu entro no mercado e começo a trabalhar e sem objetivo no final do ano. E aí, quanto eu quero vender no ano? Eu trabalhei meu primeiro ano assim, eu sabia que eu queria vender, mas não sabia quanto, né? E aí isso é tão simples quando a gente pensa, que quando a gente explica, as pessoas é óbvio. Porque assim, a energia que eu preciso para vender 5 milhões no ano e a energia que eu preciso para vender 10 milhões no ano, tu concorda que não é a mesma, né? O montante de trabalho, teoricamente, né, que eu vou precisar para vender, né, vamos colocar em números de imóveis, 20 imóveis ou 10 imóveis, o montante de trabalho para vender 20 imóveis é diferente do montante de 10 imóveis. Né? Fica mais, acho que com o número de imóveis fica mais... Porque eu posso vender um imóvel de 10 milhões e resolvi. Né? Então, se eu sei que eu quero vender 20 imóveis, o X de trabalho que eu preciso fazer no dia é esse. Se eu quero vender 10, é outro X, é diferente. Então, a meta tem essa importância, porque eu consigo mensurar o quanto de trabalho diário eu vou ter que fazer. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é a gente não ter rotina. Né? Eu não saber o que eu vou fazer no meu dia. O que eu vou fazer no meu dia? O corretor chega na imobiliária, vai lá, senta na frente do computador e não tem estabelecido uma rotina. O que eu vou fazer às 10 da manhã? O que eu vou fazer às 2 da tarde? O que eu vou fazer às 4 da tarde? Qual é o meu objetivo do dia? Né? Eu gosto muito de usar a definição dos 3 focos diários. Quais são os 3 focos que eu tenho no meu dia? 3 tarefas inegociáveis que não importa se faça chuva, sol, eu vou fazer. Por exemplo, ligar para 10 clientes pela manhã, ligar para 5 proprietários no início da tarde e mandar 20 e-mails ao final do dia. Estou dando um exemplo aqui, né, aleatório.
Se eu tenho isso na minha agenda todos os dias e cumpro 3 tarefas por dia todos os dias, eu vou garantir que eu vou estar avançando em direção ao meu objetivo, né? Então, não se especializar é um outro erro. Não conhecer mercado também é um erro que é, para mim, assim, o mais grave de todos. O corretor vende imóvel, não conhece imóvel. Tipo assim, não tem nem o que falar. Não tem nem como argumentar, não estou vendendo. Me fala um pouco sobre o mercado. 10 anos de mercado, não conhece mercado ainda. Não consegue explicar o plano diretor da cidade, não consegue explicar como é que foi o crescimento do bairro Jardim Europa, como é que foi o crescimento do bairro Central Park, como é que foi o crescimento do centro, o que está acontecendo em cada região, o que pode construir num lugar e no outro. Ou seja, trabalha com imóveis e não entende de imóvel. Então, tem vários, tá? Mas esses são assim os que eu lembro de cabeça como os principais, né? Que quando eu comecei ok, tenho rotina, tenho uma meta, conheço o mercado. Se eu souber essas 3 coisas aqui, está na frente de 90% do mercado. Rotina, meta e cultura imobiliária. Se tiver essas 3 coisas, já está em direção a um bom resultado. Tu mencionou a respeito de que é questão de dados, né? Que um corretor vende no mínimo 3 imóveis por ano. Isso é um dado nacional. Com relação à prosperidade, né? Tu trouxe a questão ali de ter alcançado a prosperidade. Se tu vendesse 3 imóveis por ano, tu teria alcançado a prosperidade que tu tem hoje? E o que tu poderia falar para virar a chave daqueles que se contentam com 3 imóveis por ano ou acham que não conseguem mais? Vamos lá. Com certeza não. Se eu tivesse vendido 3 imóveis por ano durante esses 14 anos, eu talvez nem fosse corretor de imóveis mais. Porque eu acho que eu enxergo que o grande benefício do mercado imobiliário é justamente esse poder de meritocracia, né? Então, para ser corretor de imóveis, eu tenho que ter autocrítica. Isso é uma coisa, autocrítica e autorresponsabilidade. Eu tenho que saber que o que eu estou fazendo e os resultados que eu estou colhendo são o resultado e consequência das minhas escolhas, né? Esse lugar é um lugar que no início ele é um pouco dolorido de estar, assim, porque tu começa a olhar para tudo como, né, como culpa e mérito teu, mas depois que tu passa pela arrebentação, se torna muito melhor, né? Então, o recado que eu tenho para dar, assim, para essas pessoas que estão né, paralisadas ainda na média, né, que são os três imóveis por ano, dedique-se, né, leve a sério a profissão, tenha autocrítica, autorresponsabilidade e perceba que tem muita oportunidade na mesa e não é um bicho de 7 cabeças tu pular de 3 para 9, 12, 15 vendas no ano. Tu tem que ter, primeiro ponto, autorresponsabilidade, depois tu tem que ter organização, uma visão de longo prazo, saber o que tu quer, saber o porquê tu quer, dar um jeito de te motivar durante o dia, e motivação não tem nada a ver com ficar feliz ou triste, motivação é saber o porquê eu tenho que fazer o que eu quero fazer, né? Ter na minha cabeça muito claro o porquê eu tenho que fazer. Organiza uma agenda e confia no processo, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? A gente tem que fragmentar o monstro e ir um passinho de cada vez. O Martin Luther King tem uma frase genial, né? Que eu não preciso enxergar toda a escada para subir o primeiro degrau. Dá o primeiro passo, sobe o primeiro degrau e confia na força do mercado imobiliário. Confia. Vocês estão ouvindo um jovem ainda de 31 anos que saiu de uma cidade de 10 mil habitantes, né? E mudou completamente. E quando eu falo completamente, são números assustadores quando a gente olha de onde eu vim e onde eu estou hoje, através de mercado imobiliário. Então, com vários desafios, né? Não tinha carro, enfim, não conhecia ninguém em Porto Alegre, não conhecia a cidade, não tinha cultura imobiliária. Então, tudo isso que eu falo hoje são coisas que eu construí, né? E as pessoas podem construir também, né? Com dedicação, enfim. Você disse então que tu está hoje numa realidade totalmente diferente de como você estava lá na cidade de Pantano Grande. Pantano Grande. Você teve essa mudança significativa por quê? Você saiu da tua zona de conforto? O que aconteceu? Então, grande parte disso, essa virada de chave, né? Há pouco a gente comentou sobre autorresponsabilidade. Foi quando eu
eu entendi que para mudar a minha situação, eu teria que passar por alguns desconfortos, né, por alguns desafios. E, inclusive, eu ouvi uma frase genial sobre isso recentemente, que é sobre as nossas convicções e as nossas conveniências, né? A gente tem tendência de sempre buscar conveniência, né? De estar em lugares confortáveis, Isso não tem nada de errado, né? É bom estar confortável. Mas quando a gente tem alguma ambição, a gente tem que ter consciência de que as nossas conveniências e as nossas convicções, elas não habitam no mesmo lugar. Elas não ficam no mesmo quarto juntas lá, né? Elas não ficam no mesmo ambiente. Porque se eu tenho uma convicção forte, eu vou ter que abrir mão de algumas conveniências. E essas conveniências muitas vezes podem ser, inclusive, pessoas, amizades. Pessoas que estão numa frequência diferente da que a gente está, quando a gente busca uma certa evolução. E se eu tenho uma convicção de que eu quero aquilo, né, eu vou abrir mão de algumas conveniências com certeza. Então, isso é algo que hoje para mim está muito claro, que foi dolorido durante um tempo, porque quando a gente abandona, né, quando a gente tem que deixar para lá algumas coisas, isso não é conveniente. Então, foi com certeza um pilar aí do desenvolvimento que me ajudou bastante. Enfim, eu gostaria que tu desse indicações de livros para corretores que estão iniciando e que tu acha que foram viradas de chave para ti. Ótimo. Tem um livro que eu sempre indico, que é o Essencialismo. É um livro que fala basicamente sobre isso que a gente falou agora há pouco, sobre ser seletivo no que faz, né? Sobre dedicar o tempo para as coisas que realmente importam. Então, esse livro é um livro que ajuda muito profissionais que buscam alta performance, e o corretor de imóveis ele tem que buscar alta performance. Tem um outro livro que se chama A Única Coisa, do Gary Keller, que é inclusive fundador da Keller Williams, que é uma das maiores imobiliárias do mundo hoje, que fica nos Estados Unidos. É um livro também muito parecido com o Essencialismo. Tem o Corretor de Imóveis Milionário, que é do mesmo autor, do Gary Keller, que é quase que uma bíblia de mercado imobiliário, assim. E eu deixaria também um livro mais, assim, que é o Poder do Hábito, que é um livro mais científico, que explica um pouco mais sobre como a gente se comporta, né? O que precisa fazer para transformar um hábito que não é tão bom em um hábito bom. Então, o Poder do Hábito é um livro legal também. Hoje eu estou fazendo algumas leituras mais filosóficas, então, né, o livro que todo mundo deveria ler é a Bíblia, que é o livro, né, é o mapa da humanidade. Então, mas aí a pessoa, para ler a Bíblia, já tem que estar num momento mais aberto, né, para as coisas da vida. E tem um livro recente que eu li que se chama As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um livro fantástico. Também fala sobre um pouco de filosofia de vida, psicologia e comportamento. É um livro bem pragmático, bem interessante. Esse eu acabei de ler. Eu tenho lido de 3 a 4 livros por trimestre, então os últimos que eu li não são muito sobre o mercado imobiliário, mas esses aí com certeza vão ajudar a vender mais, a ser uma pessoa melhor, a se desenvolver. Olha aí, daí, encontrou alguém que lê quase tanto quanto a Dai, hein? Eu lia só um, eu tinha essa limitação na minha cabeça, que eu não aceitava ler mais de um livro ao mesmo tempo e tal. Hoje eu leio, em média, 4 ao mesmo tempo. Parece que confunde, mas não confunde. Não, na verdade, alguns livros... Eu li Dostoiévski recentemente, Os Irmãos Karamazov. Eu li o primeiro capítulo dele, agora... Primeiro capítulo não, primeira edição, agora eu vou ler a segunda. Que é uma... Dostoiévski é um... Eu não sei nem explicar. É o autor mais fantástico que eu já li, disparado. Ele tem o dom da palavra, enfim. E ele é um livro que várias vezes eu tive que dar uma segurada, assim. Eu lia lá 10, 15 páginas e falava... Deixa eu dar um tempo de Dostoiévski aqui, vou ler lá O Poder do Hábito, mais levezinho, depois eu volto para a cabeça do Dostoiévski, né? Então, faz bem ler vários ao mesmo tempo, que tu pode dar uns break, né, de uns e vai para outros, enfim, vai... Vocês falam com empreendedores, eu lembrei de um livro agora, desculpa interromper, mas tem um livro chamado Ganhando Tração, que é um livro para empresas, que fala sobre indicadores, gestão, enfim, que é muito bom. Um livro pequenininho, Gino Wickman é o nome dele, capinha laranja, Ganhando Tração. Livro ótimo para crescer exponencialmente e gerir com uma base muito pragmática e prática empresas. Para empreendedores é uma excelente dica. Eu particularmente, eu não sei se, claro, eu vejo que dessa situação da rentabilidade a gente tem que sempre fazer 2 avaliações. Uma é a rentabilidade que tu vai ter de locação e a outra é uma rentabilidade que tu vai ter de valorização. Perfeito. Todo investimento que eu faço, eu não trabalho com menos de 1% jamais.
tá? Menos de 1% não. Tem que ser de 1 a 1,4. Então eu faço todo o estudo, olha, vou comprar terreno X aqui, vou pagar X valor, vou ter certeza que eu vou ter uma locação de Y valor, tá? Se eu ver que vai dar menos de 1,2, eu não faço o investimento, tá? Só que além disso, além dessa rentabilidade, tu vai ter a rentabilidade da valorização do imóvel, tá? Evidentemente, tu comprei um terreno hoje por 350 mil reais, construir gastando mais, vamos dizer, uma sala comercial lá, ou 2 salas comercial, gastando aí hoje 1.500, 2.000 reais o metro quadrado, vamos construir aí a 400, 500 mil reais, eu tive um custo aí de 1 milhão de reais. Esse meu imóvel numa rentabilidade, simplesmente de estar pronto, eu vou ter a 5 mil reais o metro quadrado, vou ter um imóvel de 2 milhões de reais. Então eu também preciso calcular a rentabilidade desse investimento. Perfeito. Então eu tive aqui uma rentabilidade de aproximadamente dobrando o valor do imóvel mais a rentabilidade mensal. Evidentemente que essa rentabilidade a gente só vai ter quando tu constrói. Ótimo. Se tu comprar uma loja pronta, tu não vai conseguir. Quem tem hoje uma loja que vai vender que está tirando 0,7, ele não vai vender essa loja, né? Então hoje eu vejo assim que o preço do imóvel ele guarda uma relação de 0,6, 0,7 da locação. Estou errado, não sei qual que é o teu ponto de vista. Concordo. Em relação a isso. Então, há essa diferença entre tu construir, que tu vai ter a rentabilidade do teu investimento e a rentabilidade mensal. Tá? Perfeito. Então, eu gosto de separar sempre as caixinhas do investimento, considerando, primeiro, qual a proporção de risco que tu está disposto a tomar e, segundo, a energia que tu está disposto a investir. Não só dinheiro, energia, porque tem pessoas que às vezes falam, eu quero construir, tenho 1 milhão de reais. Só que se tu for procurar alguém que já constrói, que é o teu próprio exemplo, e falar, tem o capital, constrói para mim, vamos dividir o lucro. Se tu tem o capital também, tu precisa, não, né? Vou fazer para mim aqui, menos estresse, enfim, sem a pressão de um investidor externo, que muitas vezes acontece. Então, existe o investimento convencional, que fica aí hoje 0,7, 0,8, fazendo uma compra mais agressiva vai aí 1%, às vezes, né? Comprando um imóvel e reformando, por exemplo, comprando um imóvel na planta, esperando ficar pronto e depois locando. A construção, né? E eu estou finalizando a minha primeira construção agora lá em Porto Alegre de uma casa residencial, e a rentabilidade dela vai ficar aí em torno de 50%, 55% do valor de obra, então vai ser bem interessante. Mas é um outro nível de envolvimento, né? Porque na verdade a gente atua, eu enxergo que quando a gente compra um terreno e constrói, na verdade a gente atua com 2 verticais, né? Uma vertical de investimento imobiliário e uma vertical de construção. Então eu estou em 2 indústrias. Eu estou na indústria da construção e estou na indústria do investimento imobiliário. E obviamente isso aumenta a minha chance de rentabilidade. Então eu vejo que existe inclusive uma oportunidade no mercado de trazer mais investidores pessoa física para esse mundo da construção convencional, né? De comprar um terreno num condomínio, construir uma casa, né? Contatar um fornecedor, né? Um incorporador para desenhar o projeto, enfim, porque realmente a rentabilidade é fantástica da construção, né? Se tu for comparar com outros mercados, né? Dificilmente tu vai conseguir atingir com esse nível de segurança, né, uma rentabilidade como a da construção civil, depois, né, vendendo ou não, muitas pessoas que acabam construindo não vendem mais, né, ficam com o patrimônio monetizando 1,2, 1,3, como tu usaste de exemplo. Se tu colocar essa conta da rentabilidade mensal, mais a conta da valorização patrimonial no tempo, e quando eu falo tempo é 10 anos, de 5 a 10 anos, pode pegar o investimento que tu quiser. Sim. Com o risco que é muito pequeno do mercado imobiliário, né, não é incomparável. Não vai ter um outro negócio que vai conseguir bater. E principalmente quando tem bons corretores. Exatamente. Trazer bons negócios. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas vezes o que eu vejo assim, mas eu não tenho condições hoje para fazer uma construção. Eu vou dizer que hoje 60% dos negócios que eu faço é tudo compra direta com condições de pagamento. Muitos imóveis eu comprei terreno com parcelamento direto, que após a construção praticamente o valor da locação já acaba pagando parcelamento. Então, muitas vezes, o próprio investidor ele não dá o primeiro passo por um medo de querer se arriscar.
Exatamente. E tem o investimento convencional, olhando a longo prazo, para mim ainda é melhor do que os outros investimentos em relação, de novo, à segurança. A gente vive hoje num ambiente macroeconômico volátil pra caramba, né? A gente tá aí, mas uma vez por semana eu vou lá e paro e faço um overview. Deixa eu ver o que tá acontecendo, deixa eu ver se teve alguma bobagem, pra gente pelo menos tá conseguindo conversar sobre macroeconomia, política, enfim, as bases, né? E quando tu olha na linha do tempo, Ibovespa, mercado imobiliário, né, os principais indicadores, investimentos, né, que são conectados com Tesouro Selic, Tesouro Direto, enfim, tu percebe que a rentabilidade ao longo de 10 anos, quando pega capitais, por exemplo, do mercado imobiliário, em Porto Alegre a gente está vendendo imóveis hoje a 16, 18, 20 mil reais o metro quadrado. Há 4 anos atrás era impensável. Aconteceu em 2, 3 anos durante a pandemia, a gente teve uma inflação, teve também a função de aumento de custo de material de construção civil, commodities, enfim. Mas a gente também sabe que o mercado valorizou de fato, né? Então quem surfou essa onda conseguiu construir e alavancar o seu patrimônio de uma forma muito positiva. E muitas dessas pessoas são investidores convencionais, né, que compraram um imóvel e deixaram. E qual é a diferença, né? Tem o Thiago Nigo às vezes fala sobre isso. Tu vê lá o cara da Bolsa de Valores se escabelando, fazendo trade e mexendo em indicadores com 5 telas de computador na frente, quebrando a cabeça para conseguir uma rentabilidade e tal. E aí tem o senhorzinho lá que compra o seu imóvel, constrói, né? E espera o tempo passar. E tu vai olhar em 10 anos, ele fez mais patrimônio do que aquela pessoa que está quebrando a cabeça na Bolsa de Valores, né? Então, o imóvel tem essa mágica do tempo trabalhando a seu favor. Por quê? Porque a tendência é que os terrenos fiquem cada vez mais escassos. A tendência e escassez, a gente falou sobre persuasão, né, várias vezes hoje, é a arma mais poderosa da persuasão. E terreno é escasso. Mas então, para nós concluirmos esse papo que está tão legal, eu gosto muito de investimentos imobiliários, então eu vou fazer um questionamento para você e eu gostaria que você respondesse de forma sintetizada. Por que investir em imóveis? Segurança é o primeiro ponto, né? Em médio e longo prazo a gente percebe que a segurança do imóvel ela está acima das demais, com certeza, né? A gente não tem circuit breaker no mercado imobiliário, por exemplo, né? Então pode ser que o imóvel perca o valor em algum período curto de tempo, mas quando tu olha um gráfico de longo prazo ele sempre vai ganhar valor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que contratando um corretor de imóveis, uma pessoa de confiança ou estudando o mercado, as variáveis que eu preciso entender, elas são muito mais simples do que os demais mercados também. São menos variáveis para analisar, né? O Jornada, lá de Porto Alegre, que foi um diretor de uma incorporadora grande lá, ele tem um jargão clássico do mercado que é, se você for investir no mercado imobiliário, tem 3 coisas que você precisa ver. Localização, localização e localização. Se comprar um imóvel no lugar certo, ele vai valorizar, ele tende a valorizar. Então, a simplicidade e a segurança do investimento imobiliário, para mim, deixa muito claro que o investidor de médio e longo prazo, que pensa em alavancagem patrimonial, que pensa em construir um patrimônio perene para sua família, não tem como pensar em investimento sem ter uma parte importante do seu patrimônio em imóveis, né? Simplicidade e segurança, né? E, obviamente, rentabilidade. Então, eu tenho de igual para mais em rentabilidade, né? Então, pegando 3 verticais, resumindo, né, de forma sintética. Eu tenho segurança, eu tenho simplicidade de informações e eu tenho rentabilidade que bate de frente ou para mais que os concorrentes. Então, é simples de escolher, né, se eu vou investir em imóvel ou em outra coisa. Não significa que eu não possa pulverizar um pouco os meus investimentos, mas é incontestável que eu preciso ter imóvel na minha carteira. Incontestável. Certo. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. A mesa ficou repleta de um conhecimento muito enriquecedor. Obrigada pela tua humildade em logo aceitar o nosso convite. E as portas da Mente de Ouro sempre abertas para ti, principalmente, né, até pela forma que tu trouxe ali a parte que tu está desenvolvendo do mapa, vir a contribuir daqui a pouco com um livro com a nossa editora.
Muito bom. Eu tenho um projeto de um livro, sim, viu? Já sei onde, então. Vocês têm uma editora, é isso? A Mente de Ouro tornou-se uma editora. Então, já sei onde eu vou escrever meu livro. Já conto com vocês. Podem... Eu só não botei data ainda, né? Mas... Com certeza a gente vai fazer essa parceria aí. Ok. Muito obrigado, então, Mário, pela tua participação. Eu, particularmente, gostei muito de conversar, porque eu sou, como eu já disse, apaixonado pelo ramo imobiliário. É minha segunda paixão. Primeira, advocacia. Segunda, ramo imobiliário. Então, aprendi muito contigo. E obrigado pela participação. Obrigado, Rogério. Obrigado, Dai. Foi uma noite bastante especial, né? A gente está aqui, pós-horário comercial, dedicando nosso tempo para ter esse papo. Foi muito leve o papo, então obrigado. A Dai fez o dever de casa muito bem, né? Tava cheia de informações técnicas, ainda bem que eu tô falando realmente o que eu acredito, conhecimento empírico, então deu pra gente ter um papo muito leve. E o recado final que eu deixo para as pessoas aí que estão nos ouvindo é algo que também ultimamente tem feito muito sentido para mim, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. Então, existe muita prosperidade no mundo, existe muita coisa boa no mundo. Não estou querendo dizer que não exista sofrimento, que não exista dificuldades, mas a gente enxerga as coisas como a gente é e não como elas são. Então, se a gente está enxergando muita coisa negativa no mundo, é sinal de que a gente precisa fazer uma reflexão e começar um papel, né, de desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Certo.